enquanto Pazer e Simut conversam sobre a atual situação do Egito, e Kenny entra na sala o informando-os que o rei voltou atrás em relação aos escravos e que agora gafanhotos vêm vindo aí. Desesperados, e Kenny e Pazer vão até Ramsés e intercedem para que ele liberte os escravos, mas ele não os ouve, para desespero de Pazer e Simut. Na sequência, Ramsés convoca Moisés e Arão novamente e propõe novo acordo a Moisés, mas se nega a libertar os escravos e libera somente um culto a Deus no deserto, mas sem a presença de mulheres e crianças. Moisés então diz que não tem acordo, e então Ramsés se enfurece e os expulsam do palácio, chamando-os de hebreus imundos. Já Nefertari pergunta ao marido como foi a conversa com Moisés, e ele responde que não teve acordo. Enquanto isso, o filho lhe pergunta se virá outra praga, e ele responde que virá gafanhotos, e ordena que Nefertari e o filho entrem para dentro do palácio para que fiquem em segurança. Neste momento, Moisés então convoca a 8ª praga, e o Egito é tomado por gafanhotos para desespero dos egípcios. Após uma reunião dos hebreus, Corá e amigos zombam de tudo que ouviram, e um deles se dizendo se sentir idiota. Arão então percebe a atitude deles e pergunta o que está acontecendo, mas eles não respondem e saem dali. Moisés então fica furioso ao perceber a incredulidade de alguns hebreus e diz que isso cansa mais do que lidar com o coração duro do faraó. Moisés ora a Deus pedindo por sabedoria e proteção para o povo. Na sequência, Ramsés vai até a vila dos hebreus. Chegando lá, os soldados observam a ausência de gafanhotos. O rei então ordena que Kenny vá chamar Moisés imediatamente. Seguindo a ordem, então, o soldado vai buscar Moisés, que fica indignado ao saber que Ramsés está na vila. Arão também é avisado e vai correndo para o local, preocupado com o que poderá acontecer. E então Faraó e Moisés ficam frente a frente. Antes de te contar o que vai acontecer neste encontro, quero te pedir algumas coisas bem rapidinho. Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Seguindo então, Ramsés diz para Moisés que ele foi longe demais dessa vez. E Moisés diz a ele que o avisou o que aconteceria se não o atendesse. Ramsés ainda relembra o momento em que esteve ali buscando Moisés, quando era criança, quando ele descobriu que era hebreu. Ele ainda argumenta que, como aquela vez, ele gostaria muito de levá-lo de volta ao palácio mais uma vez. E afirma para Moisés que errou e pede pelo fim da praga. Moisés, então, atendendo ao pedido do faraó, vai até um local para falar com Deus, e nesse trajeto passa um filme em sua cabeça, fazendo lembrar de momentos de sua vida ao lado de Ramsés. Ele então ora a Deus e a 8ª praga chega ao fim, para a alegria de Pazer e todos os egípcios. Quem também vai se lembrar de grandes momentos ao lado de Moisés é Ramsés, o momento em que vê o anel que havia dado para Moisés na época da fuga dele.
E na sequência ele comenta com a rainha sobre as pragas não atingirem os hebreus, mesmo estando todos debaixo do mesmo céu, e demonstra sua dúvida nos deuses egípcios, e neste momento ele é consolado pela rainha Nefertari. As hebreias assam pães para matar a fome dos egípcios no palácio, e Joquebede diz estar feliz em poder ajudar pessoas que não têm nada a ver com as decisões do faraó. Ela segue então fazendo os pães com muito carinho. Enquanto isso, chega Judite e Ana com muita fome, que além de serem servidas por elas, também levará pães para os seus. Elas ainda serão convidadas para um casamento. Leila e amigas levam alguns pães ao palácio e são recebidas por Ikene, que os agradecem muito elas. Já escondido de Ramsés, Nefertari dá pão dos hebreus ao filho, mas ele chega bem na hora e pergunta se ainda há pão no palácio, e ela lhe conta que Leila foi quem trouxe. De início ele se mantém durão, mas após ser convencido por Nefertari, seu filho, Ramsés deixa o orgulho de lado e aceita a comida dos hebreus. Nefertari ordena que Garrige busque mais pão na vila dos hebreus. Diz para ele pegar o máximo que puder e também ser discreto. Ela ainda vai deixar ele meio preocupado ao dar a ele toda a responsabilidade do pedido de ajuda, poupando a humilhação do rei e também dela, é claro, ao fingir-se que não sabe de nada. E na sequência ele combina com o filho como farão para manter a descrição. Ramsés afirma que os escravos não foram atingidos pelas pragas e se encontram muito bem e prontos para o trabalho. Então ordena que o general os convoquem imediatamente. Pazer tenta intervir, dizendo que não há palha, pois os gafanhotos com certeza devem ter consumido tudo, diz ele. Mas ele diz que há muitos outros afazeres e que serviços não irão faltar. Na sequência, Deus fala com Moisés, dizendo: o coração do faraó, porém, se endureceu, e este não deixou ir os filhos de Israel. Estende as mãos para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas tão densas que se podem apalpar. E na sequência, após os soldados avisarem os escravos sobre a ordem do faraó para que voltem ao trabalho, Moisés então chega e diz para eles: se preparem com lamparinas e tudo o mais necessário para a iluminação, porque Deus vai agir mais uma vez, e que todos estejam preparados. Na sequência, então, Moisés, seguindo a ordem de Deus, estende os braços e o Egito é coberto por trevas. Hebreus observam o poder de Deus, já os egípcios se desesperam. Beikemut vai avisar ao rei sobre a nova praga. Ramsés, então, diante de tamanha escuridão, se apavora. E esse pavor ainda aumentará mais ao saber do soldado que é impossível manter uma lamparina acesa, pois elas se apagam após serem acesas. Já na sequência, aí sim, à luz de lamparinas, os hebreus, Bezalel e Deborah, se casam em uma cerimônia muito emocionante. Ramsés manda chamar Moisés novamente. E neste novo encontro, ele diz para Moisés ir ao deserto e dessa vez levar mulheres e crianças, mas deixar os animais. Moisés diz que os animais são necessários para os sacrifícios, mas ele nega e não se entendem.
Enquanto sai do palácio, Pazer fica feliz ao encontrar Moisés pelos corredores e pergunta a ele se ele e o rei se entenderam, já que o sol voltou a aparecer novamente, mas se decepciona ao saber que não houve acordo entre eles. Moisés então aproveita o momento e pede a ajuda de Pazer para encontrar os restos mortais de José do Egito. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, por gentileza, deixe o seu like e também um comentário. E se possível for, também compartilhe este vídeo nas redes sociais. Quero te lembrar também que dia 22 de fevereiro, semana que vem, começa a nova superprodução da Record TV Reis. E aqui neste mesmo canal você acompanhará o resumo de todos os capítulos. Vale te lembrar também que em maio começa a nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim. E aqui também você acompanhará o resumo de todos os episódios. Por isso, queira se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum desses vídeos. Obrigado, até o próximo vídeo.